Hoje a gente vai comparar a placa de entrada da série RTX 50 com a placa de entrada da série RTX 40. Ou seja, vamos testar a RTX 5050 contra a RTX 4060. E de quebra eu vou trazer para o ringue também a RTX 3060 de 12 GB. A ideia é ver como é que essas placas se posicionam uma em relação à outra. Eu sei que a RTX 4060 particularmente nem tem mais para vender, ela deixou de ser produzida já faz mais de um ano. Já a 3060 você até encontra alguns modelos por aí e 12 GB de VRAM realmente é interessante para algumas atividades profissionais, mas o preço não faz sentido nenhum, R$ 1.800, R$ 1.750 não faz sentido porque é uma placa que já tem uma certa idade. Mas quem comprou um RTX 5050 pode estar curioso para ver o desempenho dessa placa em relação às outras que eu tô trazendo nesse vídeo, que com certeza essa pessoa pensou em comprar no passado, e serve também como referência para o mercado de usado do futuro, onde essas três placas com certeza vão disputar a atenção de muita gente. Tirando que comparar a placa de vídeo da mesma categoria sempre é interessante, então vamos que vamos. O setup de teste é o nosso básico aí dos últimos vídeos, Ryzen 5 7500F, eu não consegui pegar uma CPU melhor na Black Fraud, mas tudo bem, depois eu tento pegar, e 32 GB de RAM DDR5 a 6000 MT, que nessa crise atual aí do hardware causada pelo IA tá valendo mais do que barra de ouro. As placas de vídeo eu vou deixar na descrição do vídeo, a 3060, a 4060 que eu tô usando, também a 5050 e os outros componentes do nosso setup, dá uma olhada lá. Começando com Clair Obscur Expedition 33, ou melhor, Expedition 33, o jogo que daqui a alguns dias vai ganhar o Game of the Year de 2025. Se eu errar, vocês podem vir aqui me zoar depois. Em 1080p, no preset alto e DLSS nativo, a RTX 5050 faz a média de 63 FPS e 1% low 45 FPS. Curiosamente, a RTX 4060 faz exatamente a mesma média e exatamente o mesmo 1% low. Já a RTX 3060, que é duas gerações anteriores, fez a média de 56 FPS e 40 FPS no 1% low. Ativando o DLSS, a situação continua bem parecida entre a 5050 e 4060. Ambas as placas fizeram 92 FPS de média, só que no 1% low a 5050 fez 61 FPS e a 4060 64 FPS. A 3060 também fez um resultado bacana, 76 FPS de média e 55 FPS no 1% low. Alan Wake 2 em Full HD, preset alto, DLSS nativo, temos novamente um empate técnico entre as duas placas mais recentes. Com a RTX 5050 fazendo a média de 48 FPS, com 1% low 41 FPS, e a RTX 4060 fazendo 47 FPS e 1% low 40 FPS. A 3060 está um pouco abaixo, entregando a média de 42 FPS e 1% low 35 FPS. Mudando o DLSS para a qualidade, a RTX 5050 faz 67 FPS de média e a RTX 4060 66 FPS. Ambas as placas fazem 54 FPS no 1% low. A 3060 não consegue exatamente 60 FPS, mas chega perto, fazendo 58 FPS de média e 47 FPS no 1% low. Notem que a temperatura da RTX 4060 está próximo da casa dos 80 graus, isso ocorre porque além de ser single fan a placa, a bancada de teste não tem ventoinhas para ajudar na circulação do ar. As outras placas também ficam na casa dos 75, 76 graus, o que não é a melhor temperatura do mundo, mas também está um pouco longe do limite térmico, então tá de boa. Aqui no ambiente de teste a temperatura é 27 graus, 26 graus, isso no ar-condicionado, porque aqui, né, é o calor de Teresina. Indiana Jones e o Grande Círculo é aquele jogo que faz as placas com 8 GB de VRAM darem uma chorada, por isso sempre eu gosto de trazer aqui nos meus testes. Em 1080p, no preset alto e resolução nativa, a RTX 5050 não rodou o jogo, simplesmente não rodou. A RTX 4060 fez a média de 49 FPS e 1% low 34 FPS. Já a 3060, que tem 12 GB de VRAM, então tá de boa, fez a média de 59 FPS e 1% low 46 FPS. Curiosamente, ativando o DLSS, a RTX 4060 vai de F igual a 5050, não deu para rodar o jogo direito, ficou tudo bugado. Já a 3060 continua de boa, fazendo a média de 70 FPS e 1% low 51 FPS. E tipo, a 4060 até rodou, mas ficou desse jeito aí que vocês estão vendo na tela, uma belezura só.
Em God of War Ragnarok, no Ultra e resolução nativa, a RTX 5050 faz a média de 89 FPS e 1% low 72 FPS. Ainda tá no empate técnico, mas aqui a 4060 faz 92 FPS de média e 75 FPS no 1% low. Um ponto interessante a destacar é que a 4060 consome menos energia do que a 5050, enquanto a primeira consome ali 110, 115 watts, a 5050 consome até 130 watts. Mas rodando aqui para os resultados, a 3060 faz a média de 79 FPS e 1% low 64 FPS. Ativando o DLSS em qualidade, a RTX 5050 sobe a média para 120 FPS e 1% low 95 FPS. A RTX 4060 vai para 122 FPS e 1% low 93 FPS. E a 3060, ainda que embora esteja atrás, entregou um bom resultado com 104 FPS de média e 83 FPS no 1% low. Silent Hill F é um jogo que saiu faz pouco tempo e é pesadíssimo. Usando o preset mais alto, que se chama qualidade, com DLSS também em qualidade, a média da 5050 foi 63 FPS e 1% low 48 FPS. A RTX 4060 ficou bem próximo, com a média de 62 FPS e 1% low 49 FPS. A 3060 fez 53 FPS de média e 42 FPS no 1% low. No benchmark de Cyberpunk 2077, usando o preset útil do DLSS Transformer em qualidade, a média de FPS na 5050 foi 98.04 FPS e o mínimo 80.98 FPS. A RTX 4060 fez a média de 91.34 FPS e 78.25 FPS no mínimo. Nesse caso aqui, a 5050 entregou mais desempenho. Já a 3060 de 12 GB fez a média de 79.90 FPS e o mínimo de 68.05 FPS. Mudando o jogo para o preset Ultra RT, que como o nome deixa claro, coloca Ray Tracing no Ultra, mas ainda mantendo o DLSS em qualidade, o jogo aqui entre as GPUs dá uma leve virada. Com a RTX 5050 fazendo a média de 58.21 FPS e o mínimo de 50.36 FPS. Já a RTX 4060 fez a média de 62.47 FPS e o mínimo 54.47 FPS. A 3060 se manteve atrás com a média de 51.15 FPS e 1% low 44.59 FPS. Doom The Dark Ages em 1080p no preset Ultra e DLSS em nativo, a RTX 5050 faz a média de 53 FPS e 43 FPS no 1% low. Aqui novamente a RTX 4060 fica na frente com a média de 56 FPS e 1% low 45 FPS. Já a 3060 faz a média de 46 FPS e 36 FPS no 1% low. Ativando o DLSS em qualidade, a RTX 5050 encosta na 4060 fazendo 80 FPS de média e 62 FPS no 1% low. Enquanto a 4060 faz 80 FPS de média também e 63 FPS no 1% low. A 3060 também entrega um bom resultado, acima de 60 FPS, com a média de 68 FPS e 1% low 53 FPS. Em Hellblade 2, que assim como Indiana Jones é um jogo que eu gosto de trazer porque faz a GPU dar uma chorada para rodar, em 1080p no preset alto e resolução nativa, a RTX 5050 faz 40 FPS de média e 27 FPS no 1% low. A RTX 4060 vai um pouquinho melhor, entregando 44 FPS na média e 33 FPS no 1% low. E a 3060 faz a média de 37 FPS e só 27 FPS no 1% low. Alterando o DLSS para qualidade, a RTX 5050 faz a média de 61 FPS e 1% low 43 FPS. A 4060 faz a média de 65 FPS e 1% low 51 FPS. E a 3060 chega próximo dos 60 FPS novamente, entregando a média de 54 FPS e 1% low 43 FPS.
Forza Horizon 5 em 1080p, preset extremo e resolução nativa, a RTX 5050 faz a média de 99 FPS e 1% low 80 FPS. Mais um empate técnico com a 4060 que faz a média de 100 FPS e 1% low 85 FPS. E a 3060 de 12 GB faz a média de 80 FPS e 69 FPS no 1% low. Ativando o DLSS em qualidade, a RTX 5050 dá um salto significativo, chegando a 114 FPS na média e 93 FPS no 1% low. Curiosamente, a 4060 não muda muito o desempenho, atingindo 103 FPS na média e 88 FPS no 1% low. A 3060 segue o mesmo caminho, aumentando só um pouquinho, fazendo 86 FPS de média e 72 FPS no 1% low. Agora, para finalizar, The Last of Us Parte 1. Em 1080p, no preset Ultra e resolução nativa, a RTX 5050 faz a média de 56 FPS e 36 FPS no 1% low. Nesse jogo, curioso é que a RTX 3060 de 12 GB faz quase esse mesmo resultado, com a média de 55 FPS e 1% low superior, atingindo 45 FPS. Se vocês olharem atentamente para o uso de VRAM nos gráficos que estão na tela, vão ver que na 3060 o jogo está usando mais do que 8 GB de VRAM e nas outras duas placas está ali no limite, já que ela só tem 8 GB de VRAM, está em 7 GB e 900 MB de ocupação. E a memória RAM da 5050 chega a atingir 18 GB de ocupação, enquanto na 3060 fica na casa dos 15 GB. O que está ocorrendo basicamente é que pela falta de VRAM, na 5050 o jogo está alocando texturas na memória RAM normal. É o famoso swap de memória. Por faltar VRAM na 5050, e ocorre em certa medida também na 4060, o jogo está alocando recursos, no caso texturas e etc, na memória RAM normal do PC. Enquanto isso, na 3060 está de boa porque tem 12 GB de VRAM. Apesar de tudo isso, a 4060 consegue lidar melhor com o swap do que a 5050, entregando a média de 63 FPS e 1% low de 47 FPS. Ativando o DLSS em qualidade, a mesma coisa se repete. A RTX 5050 faz 70 FPS de média e 52 FPS no 1% low. A RTX 3060 de 12 GB encosta na 5050, fazendo 69 FPS de média e tem um 1% low melhor com 56 FPS. E a RTX 4060, por algum motivo, consegue fazer esse swap de memória melhor, entregando 76 FPS de média e 1% low 60 FPS. Esse é um daqueles jogos que mostra que 8 GB de VRAM é uma má ideia em 2025 e provavelmente vai piorar nos próximos anos. O que eu tiro desses testes é que a RTX 4060 e a RTX 5050 têm um desempenho muito parecido. Eu acho que não à toa a 4060 deixou de ser fabricada, porque a 5050 ocupa exatamente o mesmo espaço e ainda custando um pouquinho a menos do que ela estava custando no ano passado, quando ainda estava sendo vendida. Hoje em dia você encontra a 5050 por R$ 1.700 fora de promoção, e em promoção chega até R$ 1.550, R$ 1.600. Enquanto o normal da 4060 era R$ 1.800, R$ 1.900. Ainda assim, a 4060 tem algumas vantagens. Ela consome menos energia, ela tem um desempenho levemente superior em Ray Tracing, e quando falta VRAM, a gente viu no The Last of Us Parte 1 e até no Indiana Jones também, a 4060 consegue fazer uma melhor administração do swap de memória da VRAM para a memória RAM normal do computador. Eu não sei porquê, mas isso ocorre, e isso é uma vantagem para a 4060. Embora a gente tenha tido também alguns jogos em que a 5050 foi superior, principalmente ativando o DLSS, como por exemplo no Forza Horizon 5. Eu acho que são jogos que acabam tirando vantagem de alguma característica específica da nova geração, no caso da 5050, sei lá, o clock mais alto, por exemplo. A outra conclusão que eu tiro é que nenhuma dessas placas é para rodar jogos em Full HD 60 FPS no nativo. Você vai ter que ativar o DLSS pelo menos em qualidade na 5050 e na 4060. Já a 3060, eu acho que ela não é uma placa para alto e ultra hoje em dia, é uma placa para médio, alguns jogos um pouquinho mais leve no alto, e você vai ter que ativar o DLSS em qualidade também para chegar em 60 FPS. Mas alguns jogos muito pesados, como por exemplo Hellblade 2,
O Silent Hill F também, a 3060 não conseguiu fazer 60 FPS nem com DLSS em qualidade. Então você vai ter que diminuir o preset, e é algo que eu já tinha falado no vídeo que eu fiz da 3060, o card tá aí na tela para você conferir. Inclusive, uma dúvida que eu tenho com vocês é que eu faço muitos testes que eu coloco o DLSS em qualidade, porque para mim, hoje em dia, mesmo em Full HD, eu sempre coloco o DLSS, o upscaling, né, ativado. Vocês também fazem isso quando vocês estão jogando? Ou vocês tentam jogar os jogos no nativo mesmo? Eu acho que, sinceramente, a gente já passou um pouco dessa fase de tentar jogar o jogo no nativo, porque o upscaling hoje em dia tem uma qualidade boa mesmo em Full HD. Mas eu recebi alguns comentários em alguns vídeos anteriores: ah, não testa em DLSS qualidade não, porque ninguém ativa em Full HD, todo mundo joga no nativo. E assim, se for jogar no nativo, essas placas de entrada, ó, a gente tá lascado, porque nem a 5060 não vai ter um desempenho tão bom assim no nativo. Isso falando de Full HD, imagine resoluções mais altas. Mas me digam aí a opinião de vocês, se vocês acham que eu devo continuar testando também com o DLSS em qualidade. Na verdade eu vou testar de qualquer forma, né? Mas eu quero saber o que vocês pensam e se vocês têm o hábito de ativar o DLSS, o upscaling pelo menos, quando estão jogando. Mas é isso, a conclusão é que a 5050 é literalmente a nova 4060, só que um pouquinho mais capenguinha, e que a 3060 até que tá dando um caldo até hoje. Obrigado aí por terem acompanhado o vídeo, não esquece de dar like, não esquece de comentar para ajudar no engajamento, de mandar um vídeo para algum amigo seu que tenha curiosidade sobre essas placas, e se você puder, também se torne membro aqui do canal, contribuindo financeiramente para que a gente mantenha isso aqui acontecendo, fazendo testes, eu criando conteúdo e por aí vai. O link tá na descrição do vídeo. Se torne membro aí para ajudar o canal. É isso, falou e até o próximo vídeo, galera.